nós vamos falar sobre os estados hipnóticos, as relações hipnóticas da infância. E essas relações hipnóticas primárias são importantes na formação da dinâmica cognitiva do indivíduo e da formação também da sua personalidade, e isso vai definir de maneira decisiva as suas ações no futuro. E antes disso, vamos entender um pouco melhor o que de fato é hipnose. E mesmo que você já tenha feito outros cursos de hipnose, é importante que você reveja isso, e principalmente desse ponto de vista. E para você que pela primeira vez está entrando em contato com o que é hipnose, vai ser muito útil para que você entenda melhor, a partir de agora, tudo que a gente vai falar de maneira mais técnica, mais objetiva, voltado tanto para a formação de terapeutas, quanto para a formação de vida. Bem, aquilo que chamamos de hipnose popularmente, o próprio nome hipnose vem de hipnos, quando um psicólogo chamado James Bride, ele, de acordo com as suas observações, ele formou o conceito de neurohipnotismo. Ele acreditava que isso que chamamos de transe, eu não uso muito essa palavra de transe, mas só para vocês se situarem, porque vocês podem ouvir também esse tipo de conceito relacionado ao que eu chamo de estado hipnótico. E o estado hipnótico, esse nome hipnose, vem de hipnos. Então, James Bride, ele acreditava que era algo que era parecido com o sono, só que era provocado ali por cansaço neurofisiológico, como a fixação do olhar, a palavra repetitiva, aquele ambiente, aquilo tudo gerava um cansaço dos sentidos e assim, neurologicamente, o indivíduo entrava naquele estado de sono artificial. E por isso ele chamou de neurohipnotismo. Porque hipnos é o deus grego do sono, seria a personificação do sono, segundo a mitologia grega. Esse nome hipnose, por vir do hipnos, que é a personificação do sono, na visão popular, esse estado hipnótico é visto como algo semelhante ao sono. Mas a gente pode considerar o sono nessa concepção como apenas mais um dos numerosos fenômenos do estado hipnótico. E o que chamam de estado hipnótico, e alguns chamam de transe, é algo absolutamente normal, que acontece com frequência todos os dias, desde o início da vida, até antes do início da vida, antes do nascimento, na vida intrauterina também já se estabelece uma relação hipnótica, e a gente vai entender isso mais um pouco na frente. E todos os dias, durante todo tipo de contato humano, nós somos hipnotizadores e hipnotizados com todo tipo de momento, a todo tipo de conversa, a todo momento, quando nós nos relacionamos com outros seres humanos. E isso é um estado natural. Dentro dessa concepção, o meu conceito de hipnose, que eu formulei para guiar a minha forma de trabalhar, eu considero a hipnose como um centro organizador das funções cognitivas. Seria a central organizadora dessas funções. E por que centro organizador? Porque uma coisa, por exemplo, uma casa, ela pode estar organizada dentro da concepção de quem mora lá. Mesmo que tenha algo fora do lugar, de que os livros estejam em cima da mesa, mas dentro da concepção das pessoas que vivem naquela casa e frequentam aquele ambiente diariamente, isso é uma organização. E essa organização, nesse sentido, seria uma organização funcional, uma organização estabilizadora. Já na concepção de algum amigo ou parente que vai visitar essa pessoa na casa dela,
ela pode ver essa organização como uma organização bagunceira, uma organização alterada, fora dos padrões da concepção daquele indivíduo que chegou ali naquele ambiente agora, está avaliando aquilo com um olhar de uma pessoa que tem objetivos e intenções diferentes. E pensar nisso é muito importante para a gente perceber o que acontece de negativo que gera esse estado hipnótico alterado. Aí sim, nessa concepção, eu chamo de estado alterado de consciência. Porque muitas concepções, muitas definições da hipnose chamam esse estado de um estado alterado de consciência. Outras concepções chamam de um estado ampliado de consciência. Então, ele está organizando as suas funções cognitivas tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa, que vai trazer uma trazendo benefícios e outra trazendo prejuízos para a nossa vida, como para a vida de todos os outros seres humanos. Porque lembre-se sempre, o estado hipnótico, isso que a gente chama de estado hipnótico, é algo que faz parte de todos nós, porque é algo natural, que acontece diariamente em todo tipo de relação. Tanto somos hipnotizadores, quanto somos hipnotizados com as pessoas a qual nós conversamos todos os dias nas nossas vidas. Desde o momento em que a criança começa a adquirir as suas funções, auditivas, começa a adquirir memórias, isso já dentro da vida intrauterina. E dentro dessa concepção, o que chamamos de hipnose ou hipnotismo constitui-se dentro de um dos elementos básicos dos processos da vida psíquica. E esse processo, que seria o processo central, organizador, ele tem uma importância muito grande para a manutenção da saúde física e psicológica, desde os primeiros momentos da vida extrauterina. Porque tudo que a gente vai recebendo também dentro da vida intrauterina, a forma como a mãe se relaciona com a gestação, a forma como o ambiente pode facilitar ou dificultar esse momento tão sensível da mulher, pode também já estar contribuindo para essa organização das funções, tanto das funções cognitivas, quanto também das funções fisiológicas, das funções neurológicas, do que diz respeito a produções endócrinas, a funções de produções de hormônios específicos, dependendo do estado que a mãe se encontra e o que o bebê dentro da barriga vai absorver enquanto informação dessa mãe. E esse estado hipnótico, ele se constitui como um processo psicológico muito complexo, cuja a descrição deve ser compreendida não somente como fenômenos hipnóticos. Isso faz parte de nós tão profundamente que é impossível deixar de falar disso nesse curso, porque isso não poderia ser abordado de maneira isolada, pois isso ficaria um pouco desconectado. Então é preciso dar uma continuidade nesse processo de formação, tanto, como eu falei, para formação de terapeutas, quanto para a formação de vida, isso que é o mais importante. Primeiro, se formar como ser humano, tornar-se pessoa, como diz Abraham Maslow, o pai da psicologia humanista. Precisamos nos tornar pessoas antes de querer ser terapeutas, ou psicólogos, ou coach. E isso é importante para quem quer ter um trabalho diferente, para quem quer fazer a sua marca, fazer o seu nome e ser conhecido como o terapeuta ou a terapeuta, e não como mais um terapeuta. E aí, isso depende do objetivo de cada um, Tem muita gente que quer ser só mais um, quer ficar escondido. Tem muita gente que quer realmente deixar a sua marca, deixar seu nome, deixar a sua contribuição para um mundo melhor. Esse é o maior objetivo que eu tenho e por isso eu formei o Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica. E é para isso que eu trabalho hoje.
para formar pessoas, pessoas que possam ajudar pessoas a se tornarem pessoas, pessoas felizes, pessoas que se sintam capazes de realizar aquilo que deseja, pessoas que vão empreender na vida, não só se tornarem empresários ou empresárias, mas que empreendam os seus objetivos, que realizem esses objetivos e tenham sucesso, satisfação e que ganhem dinheiro com isso também. Por que não? É muito importante, né? Deixar de separar a vida profissional da vida pessoal, porque isso gera uma dicotomia, né? É fundamentado nessa dicotomia, aliás, né? Que esses resquícios das ciências antigas, eles vão sendo utilizados, né, nos conceitos populares e às vezes até aproveitado, né, pelas figuras de autoridade para manipulação. A gente vai falar um pouquinho também disso quando a gente for falar especificamente do comportamento social e das figuras de autoridade e ação da manipulação das massas. Então, vamos falar mais agora sobre essas funções, essa relação hipnótica da infância e como isso é importantíssimo para a gente compreender aquele indivíduo que vai estar na nossa frente, seja no consultório presencial, seja pelo Skype lá no seu computador. Considerando o fenômeno hipnótico algo natural do cotidiano das relações humanas, as induções e as relações hipnóticas primárias da criança com a sua mãe, substitutos maternos, o significado da profundidade do estado hipnótico, as relações hipnóticas da vida diária, a indução hipnótica propriamente dita, né? As curas de enfermidades através da hipnose, que vemos aí algumas relatadas em livros científicos, e outros fenômenos que acontecem em fenômenos de massa, como nos cultos religiosos, que acontecem até hoje. E tudo isso deve ser pensado junto. Por quê? Porque tudo faz parte do ser humano. E isso é fundamental, a gente entender as várias faces do ser humano e a forma dele entender o mundo, como aquela pessoa que vai te procurar, que vai procurar os seus serviços, vai chegar até você, e a forma como você vai olhar essa pessoa também, e entender como as primeiras relações hipnóticas podem estar influenciando as relações hipnóticas atuais da vida diária do sujeito. E por isso que eu considero essa parte do curso uma das partes mais importantes, porque isso vai ser fundamental para você poder entender e utilizar melhor a regressão de memória, trabalhando esses aprendizados dessas primeiras relações hipnóticas, para que no decorrer do processo você possa, com as técnicas de progressão e desenvolvimento de novas habilidades, vão estar preenchendo o inconsciente da pessoa. E a própria regressão de memória, o fenômeno natural de regressão de memória vai cumprir o seu papel, através de novas associações, porque existem novos conteúdos e porque o sujeito vai começar a fazer um movimento com uma outra intenção e buscando uma nova direção, um novo caminho para chegar até onde ele deseja chegar. Às vezes ele nem sabe onde ele quer chegar, mas ele quer se conhecer. E se conhecendo, ele vai saber onde ele pode ir. E sabendo onde ele pode ir, ele vai traçar um objetivo e vai trilhar um caminho e vai seguir esse caminho aos poucos, de acordo com o desenvolvimento das habilidades que, enquanto terapeuta, psicólogo e coach, você pode estar fazendo durante as sessões, aí, dependendo da forma como você trabalha, né? Mas o que eu acho muito importante, e o que eu ouço falar de vez em quando, de alguns coaches, até coaches famosos e coaches que eu uso como modelo para espelhar o meu trabalho como coach, complementando o meu trabalho como psicólogo. E eu percebo que em alguns momentos, em seus discursos, esses coaches, eles falam
de maneira pejorativa relacionando-se à psicoterapia. Aí, você trabalha com regressão de memória. O que eles falam? É que a terapia, a psicoterapia, né, ela olha muito para o passado. E vocês vendo as sessões que na íntegra, né, como eu fiz o processo, o que eu utilizei ali de memórias do passado para fazer as progressões, você vê que é algo bem dinâmico, um resultado bem rápido. E na metade do processo aí, que eu vejo geralmente de 10 sessões de coaching, em 5 sessões, né, na metade, a gente conseguiu resultados fascinantes. Então, essa visão, né, de alguns pode ser aí até, na minha opinião, um impedimento no próprio trabalho de coaching, né? Porque aí no processo de coaching, com o seu coachee, você vai poder entender melhor as bases, né, do seu mapa cognitivo, como que esse indivíduo vê o mundo, as suas crenças disfuncionais, né, que impedem ele de realizar os seus objetivos. Você vai entender como funciona o seu padrão disfuncional de repetição, de comportamentos, os pensamentos automáticos negativos, e tudo isso com muito mais profundidade. E aí sim você tem, em poucas sessões, às vezes na primeira sessão e na segunda sessão, você já tem um material bem consistente. Isso que é muito importante, a consistência do trabalho que a gente consegue obter com a regressão de memória. Então, tendo consistência de informação, você pode criar induções, criar tarefas, exercícios, e nas próprias intervenções ali indiretas, você pode estar muito mais preparado quando você tem informações mais consistentes. E aí a sua intervenção vai ser muito mais eficaz, trazer um resultado mais eficiente e satisfatório para o cliente, e certamente com o trabalho de progressão e desenvolvimento de habilidades, algo mais duradouro para ele. E aí ele vai ser muito mais feliz, vai se sentir muito mais capaz, e o que é melhor, vai falar bem do seu trabalho para muitas pessoas, e essas pessoas vão se interessar, e certamente as que se interessarem vão procurar os seus serviços também quando tiverem as suas dificuldades, e isso é muito bacana, porque você vai criar uma rede de contato de forma dupla, tanto com a forma como a gente vai ver num dos bônus desse curso, como criar uma rede de contatos e como se fazer autoridade na internet para divulgar o seu trabalho e começar a captar clientes, primeiramente os clientes pro bono, utilizando aí alguns conceitos e fundamentos do coaching. Pro bono é uma frase em latim que significa para o bem do povo. E esse conceito de pro bono ele vem do coaching. É uma estratégia do coaching para utilizar na captação de clientes, na formação da figura de autoridade, o que é muito importante para nós que trabalharemos com pessoas que estão com dificuldades e que precisam de alguém que passe segurança para que auxilie nesse momento de dificuldade e esse processo, né, de busca na superação dessa dificuldade. E eu gosto muito de brincar com as palavras dessa maneira, né? Quando eu falo de superação, de reclamação, é algo que eu gosto de utilizar no meu jogo interno, na minha autossugestão. Superação, né? De falar de superação. Quando você tem uma dificuldade, né, você precisa superar. Isso pede atitudes de superação. Superação. E aí, com essa superação, nos primeiros momentos ali, no início, você, né, ir com mais força, ir com mais intencionalidade e praticar aquilo diariamente, isso, nesse processo de superação, você vai conseguir superar
as suas dificuldades e certamente alcançar o resultado que você deseja. Claro, isso depende do tempo de cada um e isso precisa ser respeitado pelo coach, pelo terapeuta e principalmente pelo psicólogo. E para a gente situar o estado hipnótico dentro daquilo que a gente chama de natural dos processos psicológicos ou dos processos cognitivos, devemos compreender ele como uma relação emocional de intensidade ampliada. Seria realmente um estado emocional intensificado que tem basicamente duas modalidades. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas duas modalidades, que seria a modalidade estabilizadora, que seria derivado de um transe materno, aquele transe acolhedor, aquele transe tranquilo de relaxamento, e o estado hipnótico alterador, o estado alterado de consciência, como eu costumo utilizar nessa visão da hipnose, da regressão de memória, melhor dizendo, quando o indivíduo tem, por exemplo, uma crise de pânico. E aí o coração acelera, vou bater aqui no microfone, o coração acelera, tem todas aquelas reações fisiológicas negativas, o mal-estar, a ansiedade, a sudorese, palpitações aceleradas, as parestesias, que são aquelas dormências e sensações estranhas nas extremidades do corpo. Tudo são reações fisiológicas que derivam de uma reação instintiva, de uma reação involuntária, que é o nosso mecanismo primário de luta e fuga. Isso é disparado quando o inconsciente percebe algo de perigoso, algo que possa colocar o indivíduo em risco. Seja um risco real ou um risco imaginário, ou seja um risco captado pela falta de reconhecimento de habilidades suficientes e de ter desenvolvido habilidades naturais, que são até inatas do ser humano, durante aqueles processos de desenvolvimento que nós falamos lá no início, falando de Piaget. A gente pode ilustrar a modalidade alteradora no transe que Charcot praticava. Mas vamos ter em mente o seguinte, gente. Não é só porque é um estado alterador e o outro um estabilizador que um é positivo e o outro é negativo. Não. Os dois têm o lado positivo e negativo. Ambos têm os dois lados. Como tudo na vida, como tudo que existe, existe o oposto. Então, tanto a hipnose estabilizadora tem o seu lado positivo quanto negativo, e tanto a hipnose alteradora tem o seu lado positivo como tem o seu lado negativo. E aí a gente vai entender melhor como isso pode funcionar a partir do entendimento da neurolinguística, pelos estados de coerência na comunicação, você consegue ter uma comunicação eficaz, mesmo utilizando uma hipnose alteradora, causando no sujeito o resultado que ele próprio deseja ou o resultado que você espera, como na relação do pai com o filho, no meu caso, do pai para a filha, e da minha esposa com a minha filha também. A gente procura utilizar mesmo os estados alteradores, objetivando uma relação e um discurso, uma comunicação coerente com objetivos que vão trazer a harmonia, o equilíbrio, e o bem-estar das relações ali. E isso é fundamental para a gente entender como terapeuta, para quem vai trabalhar com criança ou não, para quem é pai ou mãe ou não, E por quê? Como eu sempre digo, e vou repetir isso algumas vezes durante o curso, esse é um curso de formação para a vida. E alterador e negativo são palavras também ambíguas, Porque se muita coisa de que eu sofri, e que muitos dos meus clientes sofreram, eles não tivessem sofrido, eles certamente não seriam o que eles são hoje. Eles seriam pessoas completamente diferentes. Se você se conhece, você se respeita, você se ama. Então você vai se amar valorizando também
os aspectos negativos da sua experiência de vida. E essas experiências existenciais são fundamentais para nos formar enquanto ser humano, para realmente colocar ali em prática aquilo que nós deveríamos ser. E várias teorias explicam isso, né? A própria questão do conceito de angústia, né? Que foi descrito aí por Kierkegaard e outros filósofos, né? Eles falam da angústia enquanto um sentimento de não realização daquilo que você poderia realizar. E seria basicamente a angústia, a frustração, um dos maiores motivos dos sofrimentos psicológicos, que também causam males físicos. E aí, como que o sujeito reage nessa hipnose alteradora ou supostamente negativa? É como uma imensa excitação do corpo, né? E aí, os aspectos psicológicos, né, são muito parecidos com o medo, o temor, e isso causa ansiedade, causa uma tensão muscular, uma atividade intensa do conjunto das vísceras, processos hormonais também, né, provocando aí a emissão de adrenalina e hormônio e cortisol também, e atividade, né, das reações do pulso, né, a aceleração cardíaca são também ampliadas, e isso causa uma reação ergotropa, né, segundo a linguagem técnica. E a outra modalidade seria a modalidade estabilizadora ou materna positiva, seria ilustrada pelos trabalhos de Bernheim e Liebau, que era uma hipnose que voltava mais para o relaxamento, utilizando a respiração tranquila, a visualização criativa, muito similar ao que geralmente a gente utiliza do consultório ou no trabalho, né, do atendimento de coaching. E isso é fundamental para a gente entender como que a gente pode utilizar essas duas modalidades ao favor do nosso cliente, como é muito utilizado na hipnose para atletas, né? Não é só aquela hipnose de relaxamento, a gente tem que provocar uma reação intensificada, né, alteradora, para que naquele momento de agressividade, colocando a raiva para fora, aquele impulso, né, utilizando esses sentimentos e essas reações do corpo ao favor do sujeito, né? Seja quando ele precisa de força, seja quando ele precisa de uma explosão numa corrida, de uma reação mais agressiva num jogo, seja qual for o esporte, a gente basicamente trabalha alternando esses estados hipnóticos. Assim como a modalidade ergotropa ou alteradora, ela causa alguns fenômenos específicos, tanto psicológicos quanto fisiológicos, a modalidade estabilizadora ou trofotropa, ela causa também algumas reações, como o relaxamento muscular, as mudanças viscerais, a restituição de energia do corpo, a oxigenação das vias, uma melhor circulação pelo fato do relaxamento muscular, trazendo benefícios para o corpo, para a mente, diminuindo também a pressão arterial, estabilizando o batimento cardíaco, diversos outros benefícios físicos, psicológicos, no que diz respeito ao equilíbrio também hormonal, que ajudam ao relaxamento, como a serotonina, a endorfina, que são hormônios que tranquilizam. E, enfim, existe todo um processo dessa reação estabilizadora. A gente não precisa usar esses nomes, né, esquisitos, ergotropa, trofotropa, que coisa esquisita. Mas a gente pode usar esses dois modelos de estabilizador e alterador. Eu não gosto de usar o conceito de hipnose materna e paterna, ou maternalista, paternalista, porque a gente pode acabar trazendo uma visão pejorativa a essas figuras parentais. Isso não vai ajudar nada no processo terapêutico. Então,
é só uma dica, né, de como você pode usar a linguagem ao favor, né, do seu processo e intencionando o benefício do seu cliente. Então aí acaba esse mistério em relação ao hipnotismo. E o mistério vai começar a ser o mistério das nossas reações emocionais, daquelas emoções que a gente culturalmente muitas das vezes é impedido de sentir, como a raiva, a inveja, a tristeza, né? O medo, reconhecer fraquezas. Isso tudo são coisas que nós somos impedidos de fazer. E aí existem algumas diferenças entre o homem e a mulher dentro do papel social, que geralmente são impostos a ambos os gêneros. A ciência da hipnose se converte ao estudo do comportamento humano ou animal relacionado às reações emocionais que alcançam uma considerável intensidade, né? E aí a gente vai estar falando de qualquer forma de ciência do comportamento. Então, essa visão, né, tendo aí um objeto de pesquisa científico bem específico, que seria esse centro organizador das funções cognitivas, a gente pode estar elevando a hipnose no nosso país ao status de ciência independente e aí, com o futuro, quem sabe, objetivando uma formação mais especificada, com mais ética, dentro aí de uma graduação, de uma pós-graduação, que já existe, né? Mas falta o curso de graduação em hipnose, mesmo a gente tendo pós-graduação em hipnose clínica, mas isso são brechas que a legislação permite, mas seria interessante ter uma formação mesmo de graduação em hipnose clínica e um curso de mestrado e doutorado aqui no Brasil, como tem em alguns outros países da América Latina. Então, considerando desta maneira o estado hipnótico como um estado de emoção intensificada, e esse estado pode ser facilmente associado ao estado primitivo que é identificado na relação da criança com a mãe, quando essa criança recebe carícias, recebe o acolhimento, né, o calor do corpo, recebe lá o embalo com as cantigas, ela entra num estado emocional intensificado, estabilizador. Assim como pais ansiosos e mães ansiosas passam para a criança a sua ansiedade, a sua insegurança, o seu medo, causando neles o estado emocional intensificado, voltado para a hipnose alteradora. E isso vai estar, dependendo do tipo de frequência que acontece ambos os estados, isso vai estar influenciando nas relações hipnóticas de segundo momento, que são as relações hipnóticas do dia a dia, que a pessoa vai estar estabelecendo nas novas relações, na adolescência, na vida adulta, e também na maioridade, na terceira idade, melhor dizendo. Isso vai estar determinando o tipo de resultado que a pessoa vai ter, se ela vai ter sucesso ou fracasso nas suas relações interpessoais e também na sua relação intrapessoal, na relação consigo mesmo, nos seus comportamentos que são fundamentados pelos pensamentos que têm base nas suas crenças centrais. E a gente vai falar com mais propriedade sobre isso na parte que vamos falar sobre a teoria cognitiva e sobre a terapia cognitiva focada nos esquemas, que são como programas mentais que filtram as informações de uma maneira peculiar, geralmente de uma maneira disfuncional. E aí a coerência na comunicação é muito importante. É fundamental a gente perceber, a demanda que o outro pede para a gente. Ao invés de colocar as suas necessidades, os seus medos, a insegurança na criança. Porque isso vai trazer uma incoerência na comunicação. Se a criança está fazendo alguma coisa errada, ou se ela está fazendo algo que pede uma atenção, um reforço, é preciso ter coerência, Porque você vê um dos alunos,
ele reclama, né, a necessidade de apoio. Ele não se sentiu incentivado na infância e aí ele se sente inseguro, né, de fazer as coisas que ele deseja fazer. São coisas diferentes, coisas novas que naturalmente vão trazer medo e insegurança. Por que a novidade por si só? E aí ele não teve coerência nessas primeiras relações, né? Porque considerando lá o momento, a época, né, em que os pais foram criados, principalmente ele sendo homem, né, o que um homem tinha que fazer? Nada mais do que a sua obrigação, né? E quando ele fazia, mesmo fazendo bem feito, o que se ouvia? Você não faz mais do que a sua obrigação. Não tinha um incentivo, não tinha um reforço positivo coerente com as expectativas que aquela criança tinha, né? E aí ele se sente não acolhido e se sente inseguro, né, por essa questão da incoerência na comunicação. Isso é importante para que a gente entenda e deixe bem claro que se você agir de maneira discordante e incoerente com as necessidades da criança, isso vai causar um resultado negativo. Por exemplo, a superproteção. Ao invés de causar um estado tranquilizador, estabilizador, vai gerar sentimentos de irritação, de incômodo, jogando ele para um estado alterado da hipnose. Isso vai causar reações negativas. E nas diferentes fases do desenvolvimento, o estado hipnótico vai variar enquanto grau de profundidade e efeito no psicológico e no organismo também. Então, a gente pode entender como algumas crianças têm algum tipo de doenças de maneira frequente, ficam gripadas de maneira frequente, crianças que têm o sistema imunológico muito baixo. É interessante a gente investigar como são as relações hipnóticas dessa criança dentro de casa, como que os pais funcionam, qual é o estado de hipnose frequente desses pais. É um estado tranquilizador ou é um estado alterador? E geralmente bate com o estado alterador quando essas crianças apresentam esses sinais de deficiência no organismo e sinais também de baixa no sistema imunológico. E agora sim, vamos começar a falar sobre as primeiras relações hipnóticas na infância. Essas primeiras experiências hipnóticas da primeira infância têm uma enorme significação para a sobrevivência e o desenvolvimento da educação e a forma da personalidade do indivíduo. E para aqueles que já estudaram hipnose, sabem como é fácil colocar uma criança no estado de hipnose. E até, né, a gente às vezes aconselha os iniciantes começarem a praticar com crianças, porque elas são muito mais fáceis de hipnotizar. Na verdade, elas vivem com muita frequência nessa variação desses estados de hipnose, e isso facilita para quem está aprendendo a ganhar confiança, né, indo do menor grau de dificuldade para o maior grau de dificuldade e assim graduando o seu aprendizado e internalizando com muito mais propriedade as técnicas de indução de hipnose. E também alguns experimentos comprovaram quanto as técnicas de hipnose estabilizadora são semelhantes às técnicas utilizadas pelas mães, né, para embalar os seus bebês, as carícias, as cantigas de ninar, né, causando aí reações muito parecidas. Inclusive, alguns experimentos onde os experimentadores iam para a casa dessas famílias observar como era o trato hipnótico das mães e dos cuidadores com as crianças, depois eles replicavam isso em laboratório, e aí faziam alguns testes, né? Pedia para a mãe entrar ou para o pai entrar falando alto, e algumas crianças até se isolavam completamente desses estímulos externos, seguindo apenas as induções do experimentador. Muito interessante, né? Como elas conseguem se aprofundar bem no estado hipnótico. E isso, claro, vai variar de acordo com
a habilidade ou com a própria voz do experimentador e de acordo também com a intenção da criança de participar do experimento. Por exemplo, Rossen, ele falou sobre a modulação, a cadência da voz do terapeuta associado à voz de um pai amoroso que lê um conto de fadas para uma criança de 3 anos, por exemplo. Ambrose, ele falou sobre as relações hipnóticas presentes nos contos de fada, nas palavras que as mães utilizam para acalmar os seus filhos e muitas outras relações, né, de desenhos da infância com a relação hipnótica. Lecron e Bordeaux, eles afirmam que a mãe hipnotiza o seu filho quando embala ele cantando suavemente e balançando, né, nos seus braços, lá acariciando. E Ferenczi, que estudou com Freud, ele foi o primeiro a descrever o hipnotismo materno, derivado de uma atitude autoritária, né? Então, por isso que eu falo, né, não é interessante a gente falar que o transe autoritário é o transe paterno. Não, o transe materno também pode ser autoritário, por isso que eu não gosto de usar essas palavras materno e paterno, né? Eu uso estado estabilizador, né, tranquilizador, ou estado alterado de consciência ou desorganizador, onde aquela organização, um estado disfuncional, né, melhor dizendo, de consciência, e que a pessoa ela vai ter aí uma série de reações negativas, evocando memórias, né, de ações reflexas condicionadas a situações em que ela viveu na infância. E aí esses estímulos semelhantes vão disparar essas situações, melhor dizendo, vão disparar essas memórias e vão trazer à tona essas emoções e todas essas reações fisiológicas desagradáveis que as pessoas sentem, seja na depressão, seja no transtorno de pânico, no estresse pós-traumático, seja em outras relações de doenças psicossomáticas, em dificuldades por falta de habilidades sociais, e tudo isso vai interferir negativamente, tanto no psicológico quanto no físico também, a motivação, a energia do corpo, a postura corporal, né? Tudo isso vai estar falando de algo que o indivíduo sente, de algo que o indivíduo internamente pode ter como um conflito que esteja gerando aí um desgaste na energia psíquica e também um desgaste fisiológico. E isso não se trata de mera semelhança, não. É de fato, né, tem total equivalência. Tem total equivalência essas questões do trato dos pais, dos cuidadores com a criança e as relações hipnóticas que nós desenvolvemos a partir do rapport, do estabelecimento do rapport. Você vai ser visto, querendo ou não, como uma figura de autoridade por aqueles que buscam seus serviços, por aqueles que curtem as suas postagens nas redes sociais, até pelos seus amigos, quando eles começarem a ver que realmente você vive aquilo. Você vive a hipnose, você respira a hipnose, você transpira a hipnose. Eles vão começar a ver você como uma autoridade no assunto e vão começar a falar, elogiar. E aqueles que provavelmente não são realmente seus amigos vão zoar, vão falar mal, vão dizer que você está maluco, que você está viajando, está perdendo o seu tempo. Mas se você faz o que gosta, se isso te dá prazer, se isso faz bem a você, e se isso não é uma possibilidade de você ajudar pessoas, certamente aquele que faz falar mal, ele ou tem inveja, ou ele não tem noção do que está falando, ou ele não é seu amigo, né? Então, essas pessoas, sejam amigos íntimos mesmo, do convívio real da pessoa, seja amigos das redes sociais, essas pessoas são pessoas que podem ser, vamos dizer assim,
dizendo na realidade, né, deletadas da sua consciência, né, porque elas não vão acrescentar nada a você. Se a pessoa faz uma crítica construtiva, né, olha Rafael, olha fulano, você fez aquela indução lá, você postou aquele vídeo bacana, mas eu acho que de repente se você fizesse assim ou assado, né, ou se você falasse um pouco mais lento naquele momento, ou falasse com força, onde você quis colocar a indução de força na pessoa, né? E aí, você vai parar, não, tá, realmente o que ele está falando tem realmente a ver até com o que eu estudei, né? Então, deve ser uma pessoa que realmente entende do assunto, então é alguém que possa somar no meu desenvolvimento enquanto hipnoterapeuta, né? Ou hipnotizador. E aí, até essa é uma questão que eu vou aproveitar esse momento para falar, né? Existem algumas nomenclaturas aí da hipnose, né? Que é o hipnólogo, que é aquela pessoa que estuda a hipnose, o hipnotista, que é aquela pessoa que faz a hipnose, né? Aplica a hipnose, hipnotiza o outro, e o hipnoterapeuta. Né? Para ser hipnoterapeuta, você tem que ser hipnólogo e hipnotista. Mas para ser hipnotista, não necessariamente você vai ser o hipnoterapeuta. Né? Então, qualquer um pode hipnotizar pessoas. A gente faz isso diariamente, de forma natural, espontaneamente, e como também somos hipnotizados por outras pessoas que nem de fato têm consciência do que é hipnose, de como se faz hipnose, porque tudo é hipnose e nada é hipnose. Então, essa habilidade natural, ela é somente estudada, ela é aplicada na prática, e aí algumas pessoas veem nessa possibilidade uma forma de entreter as pessoas, né, na hipnose de palco, no mentalismo, nas apresentações sensacionalistas de hipnose, que, na minha opinião, são muito engraçadas, e algumas delas acrescentam até também na dinâmica do hipnotizar, né? Mesmo no consultório, a rapidez, a habilidade, a criatividade, a flexibilidade do hipnotizador de palco, né? Ou do hipnotista é muito interessante, né? Porque trazer isso para a clínica, depois que eu fiz um curso de hipnose de palco, alguns anos atrás, com a intenção mesmo de conhecer pessoas e de conhecer mais sobre a hipnose de palco. Isso me ajudou muito na desenvoltura, na flexibilidade, de até fazer algumas induções mais ali na hora, né? E sob medida para aqueles que estavam ali na minha frente ou via internet. Isso facilitou muito em relação a esses aspectos da flexibilidade e da criatividade. Mas, assim, tem gente que critica, e aí é uma liberdade, né? Todos temos liberdade de falar e de opinar, de expressar as nossas opiniões. Mas há alguns desses veem a possibilidade de ajudar pessoas com a hipnose. E aí esses se formam hipnoterapeutas, como a maioria que deve estar assistindo essas aulas agora tem a intenção de se formar como hipnoterapeuta, mesmo que a princípio, como muitos alunos, como alguns clientes, que a princípio queriam somente usar a hipnose como ferramenta para autoajuda, para autodesenvolvimento e para cura de determinados transtornos e até doenças, né, para auxílio da cura. Alguns desses tinham a vontade de futuramente se tornarem hipnoterapeutas e outros foram adquirindo essa vontade a partir do momento que observaram os resultados em si mesmos e começaram a projetar essas possibilidades em pessoas que elas conheciam, em pessoas que eram do seu trato íntimo, em pessoas mais assim, né, do dia a dia, ali, de trabalho, de colegas, de faculdade, de trabalho, de cursos, enfim. Então, para a gente tirar uma prova disso hoje, né, é muito simples, porque basta a gente observar a relação, né, dos cuidadores com a criança, né, da mãe ou do pai,
ou da babá, ou dos avós, como que eles tratam a criança, de forma que vai trazer na criança sentimentos e estados emocionais positivos ou estados emocionais alterados. E a gente pode observar como essa variação pode ser muito frequente, e essa variação frequente também causa aí uma sensação de insegurança, de instabilidade. Por mais que a gente fale, né, a zona de conforto é perigosa, mas a gente sempre vai buscar a zona de conforto. A zona de conforto é perigosa quando a gente está na zona de conforto e está reclamando, e a gente não faz nada para sair dali. Aí sim ela se torna um dos maiores venenos que a gente pode tomar na nossa vida, é se manter num local onde não satisfaz mais as nossas expectativas. É se manter numa posição onde a gente não consegue modificar o nosso estado interno, onde a gente não consegue aproveitar as possibilidades e onde a gente não se sente confortável de fato, né? Como eu costumo dizer, né, que algumas pessoas estão desconfortavelmente presas na zona de conforto, porque elas reclamam todo dia, elas levantam para trabalhar, né, reclamam da condução, reclamam do chefe, reclamam dos colegas do trabalho, mas ela trabalha naquele emprego há 15 anos e nunca fez nada para sair dali. E a gente vê grande parte das pessoas vivendo dessa maneira. Seja num emprego, seja numa relação, num casamento, seja num ambiente familiar, seja numa instituição religiosa, seja em todo tipo de relação humana, onde as pessoas não se sentem confortáveis, mas mesmo assim elas permanecem dentro da zona de conforto, não fazem nada diferente, não mudam um pouquinho de posição, né, e de estratégia, né? Poxa, peraí, o que eu venho fazendo todo esse tempo? E por que eu estou me sentindo assim? Não assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos. E eu, às vezes, estou dirigindo na rua, né? Ou andando de moto, e, assim, indo para a praia, saindo com a família, ou indo mesmo atender, ou vindo para cá, para o estúdio, gravar as aulas, né? E fazer alguns outros tipos de trabalhos, mais em off. Eu vejo pessoas que estão completamente isentas da responsabilidade pela sua própria integridade física. E é um movimento de massa, né? Pessoas paradas no meio da rua, esperando o sinal abrir para o pedestre. E aí você vê os carros passando, às vezes as pessoas sendo atropeladas, né? As pessoas andando no meio da pista lá do BRT, e quantas pessoas morreram nesse começo dessa coisa nova, né, do transporte público aqui no Rio de Janeiro. E ali mesmo na Taquara, onde eu atendo, no consultório, eu vi umas 5 pessoas morrendo, não morrendo, mas mortas no chão, porque simplesmente atravessaram a rua sem olhar, simplesmente não estavam nem aí para onde estavam, para o que estavam fazendo, estavam provavelmente pensando em coisas que talvez não cabia a ela resolver, né? Ou achando que outras pessoas deveriam resolver os seus problemas, e a gente tira a conclusão pelas pessoas que estão no consultório ou que buscam nossos trabalhos pela internet. Muitas dessas pessoas não respondem por si mesmas, não assumem a responsabilidade pelas consequências de que elas estão vivendo ou do que pode acontecer na sua vida. É por isso que a maioria das pessoas reclama do governo, reclama do sistema, reclama da polícia, reclama dos professores, reclama dos médicos, reclama da sociedade, reclama do Brasil, reclama do mundo, reclama a Deus, né? Reclama de Deus também, como eu já reclamei, e elas não olham para o que elas estão fazendo, para onde elas estão pisando. E aí vem um carro e atropela, vem uma moto e bate no braço, e machuca, e derruba no chão, uma bicicleta passa por cima também. É coisa que eu vejo todo dia.
As pessoas não têm consciência do que elas estão fazendo com elas mesmas. E assim elas não assumem a responsabilidade por si mesmas. Mas de onde vem isso? Vem de condicionamentos, vem de aprendizados, que você sempre deve prestar conta aos outros, de que você sempre deve corresponder às expectativas do outro, e que talvez o outro vai estar sempre lá, né, dando tudo na sua mão, super protegendo você, fazendo tudo por você, não permitindo que você arrisque, que você erre, que você busque fazer alguma coisa. E mesmo que você não saiba, mesmo que você quebre, que você derrube, que você suje, tudo que você está fazendo quando criança é descobrir a si mesmo enquanto descobre o mundo à sua volta. E quando somos impedidos por algum motivo, quando somos rotulados por algum motivo, quando somos super protegidos, ou quando somos invadidos ou não aceitos, não acolhidos e não incentivados de uma maneira coerente com a realidade do que está acontecendo ali. Durante os processos de desenvolvimento da criança, isso vai estar interferindo de maneira significativa no desempenho da vida das pessoas, nas relações futuras, isso desde a adolescência, isso na vida adulta, isso muitas das vezes, como eu já atendi pessoas idosas e atendo até hoje, vai permanecer também durante a terceira idade, né? E onde a pessoa deveria supostamente estar desfrutando da vida. E ela vai estar amargurada, cheia de culpas, cheia de ressentimentos, de raiva, sentimentos que ela às vezes nem aceita mesmo sentir. Isso se torna um sofrimento intenso, gerando aí depressões, gerando dificuldades nas relações, gerando medos, angústias, né, descrença, desesperança e frustração intensa. Isso gera sofrimento intenso. Mas a hipnose está aí para nos auxiliar a conseguir fazer com que essas pessoas olhem para si mesmas, reconheçam a parcela de responsabilidade que elas têm no que elas vêm fazendo, que elas também reconheçam o motivo pelo qual elas veem o mundo, veem a si mesmo e veem as possibilidades dessa maneira tão particular. E é isso que eu acho maravilhoso na regressão de memória, porque é uma possibilidade de se ir a fundo realmente nisso. E do indivíduo realmente se conhecer, conhecer os seus aprendizados, conhecer quais são as possibilidades que ele tem. E aí ele vai reconhecer quem ele é. E aí ele pode decidir o que fazer de si mesmo. Então, com o processo de progressão, desenvolvimento de habilidade, a gente vai auxiliando aquela pessoa a encontrar o seu caminho e realizar o seu propósito de vida. E aí, para a gente comprovar como que funciona realmente essa relação hipnótica primária da infância com as primeiras relações da mãe, do pai e dos substitutos, a gente, observando isso, a gente vai ver claramente como isso acontece de forma natural. Uma das provas mais fantásticas, né, é relacionado à anestesia hipnótica que as mães, os pais, cuidadores mais amorosos fazem com os seus filhos. Quando ela se machuca, né? Tá brincando lá, correndo, cai, rala o joelho, rala o cotovelo, ou bate, machuca em algum lugar. Machucou? Aonde machucou? Ah, deixa eu ver. Passou, vai lá, vai brincar. As mães, os pais que fazem isso, fazem hipnose com a criança. Fazem uma anestesia hipnótica, né? Tá doendo, ai, tadinho, tá doendo, né? Machucou, bateu, ralou, tá sangrando. Se tá sangrando, vai precisar lavar. Mas aí, né, eu vou limpar, você vai ver que vai melhorar. Aí você faz um curativo, você volta a brincar. Ou machucou, só bateu, não ralou, não feriu, né? Ai, deixa eu ver, eu vou dar um beijinho, vai passar, tá bom? E a criança... E aí, quando ela vê, ela já voltou a atenção. Para quê? Para aquele envolvimento acolhedor, emocionalmente positivo. E ela se sente bem. Ela evoca de si mesma os recursos
de autocura, né, e de anestesia natural que é provocada pela hipnose. E aí ela muda de foco e volta para brincar feliz, alegre, como se nada tivesse acontecido. E isso é uma hipnose que acontece muito frequente, assim como uma hipnose negativa, mesmo antes da criança adquirir a habilidade da fala, ela já é submetida à hipnose pelos carícias, pelos cuidados da mãe ou pelos estados negativos ocasionados à superproteção e à ansiedade e à insegurança dos pais. E ao fazer isso, né, vai estar proporcionando à criança inúmeras oportunidades de estabelecer condicionamentos e associações para um peculiar estado, seja sendo um estado positivo ou um estado negativo. E então isso vai permitir com que a criança possa experimentar esses mesmos estados no futuro. Realmente é uma aula bastante complexa que vai falar sobre essas primeiras relações, quanto isso vai influenciar, né, a forma de se adquirir condicionamentos na infância. Então, vamos continuar aí falando sobre esses parentes ou substitutos, né, que são substitutos dos cuidadores, e então isso vai estar também durante aí o desenvolvimento, a fase em que a criança vai crescendo, quando ela começa a frequentar a creche, quando ela começa a frequentar esses meios sociais, esses substitutos ali, algum primo, algum colega, algum cuidador, alguma babá, algum monitor de um salão desses de festa, de aniversário, ou na creche, e depois, quando ela começa, né, a ir para a escolinha mesmo, né, durante a sua formação, educação acadêmica, esses professores, as professoras, os amigos, as autoridades que representam também a entidade escolar, todos esses modelos na adolescência, também os professores, a sociedade, o grupo, vai fazer com que essas primeiras relações possam ser reforçadas ou não também, né? Algumas desses condicionamentos podem ser extintos, mas quando essas primeiras relações são muito marcantes na vida do indivíduo, provavelmente ele vai tender a uma repetição. Pelo próprio inconsciente, vai criar essa repetição na busca, né, de gerar um novo aprendizado. Né? Porque como que se gera um aprendizado? Através da prática e da repetição. Então, como o indivíduo não traz uma prática diferente, pelo contrário, né, ele vai repetindo porque ele tem marcas que prendem ele no momento do passado dele, ele vai repetir as relações futuras. Mas essa repetição é uma forma como o inconsciente criou, né, de sinalizar. Esse sintoma sinaliza algo que deve ser observado, que deve ser modificado e que deva ser, né, reestruturado dentro da vida do indivíduo. Isso vai definir a forma como ele vai modificar a sua maneira de agir, partindo da sua forma de pensar. E a maior prova disso, como observado por Gerard, era que uma criança na fase, né, lactante, ela vai muito fácil, né, induzida muito facilmente por substitutos. Por exemplo, quando a criança está mamando, mesmo que você tire do seio, ela vai chorar. E aí eles observaram que a criança, quando era entregue a uma substituta que se adequava a essa mãe, acolhedora, com leite, com as carícias, repetindo aquelas carícias, ela tendia a se acalmar, a entrar rapidamente naquele mesmo estado emocional, tranquilo, confortável que ela estava quando com a mãe mamando. Então, de fato, isso também acontece na hipnose negativa. Então, esses substitutos, dependendo, né, do caso, professores, né, em alguns casos que eu atendi de crianças, né, que os professores chegavam a conter as crianças, fazendo com que até estourasse alguns vasozinhos, né, ficasse com marcas vermelhas e roxas no rosto e nos olhos, né, e nas mãos também.
olha que agressividade, né? E aí a criança faz, e a escola ainda diz que a criança tem que fazer terapia porque ela é hiperativa, né? Enfim, então isso também evidenciou ali depois, durante esse processo, algumas questões de incoerência nos pais, né? Em relação ao trato, às coordenadas, né? E os acordos entre os pais. E como eu falei, né, não só na idade verbal, né, que a criança já tem habilidade verbal, mas também através de comunicações não verbais, desde o princípio, né, do nascimento, e aí também situações na vida intrauterina. Então essa comunicação não verbal, que na verdade é a maior parte da comunicação, né, a comunicação não falada, ela preenche aí mais de 80% da comunicação, aí não tem um acordo comum entre os autores. Mas a linguagem corporal, o tom da voz, a energia da intencionalidade, isso tudo faz parte da comunicação não verbal, e essas partes preenchem muito mais o processo de comunicação do que propriamente dita a linguagem, né? Então, a fala, ela pode ser incoerente, né? Como a gente vai ver também mais na frente. Quanto à comunicação incoerente, né, e os ruídos na comunicação podem atrapalhar, né, o desenvolvimento saudável e equilibrado da criança, e isso vai se refletir na idade adulta. Existem diversas pesquisas, inclusive essas mesmas pesquisas se replicam em diversas bibliografias que compõem a fundamentação teórica desse curso, com experimentos, né, observados em que crianças que eram privadas de carícias, do calor, do carinho, do cuidado, né, mesmo que continuassem sendo alimentadas, essas crianças, na sua maioria, vinham a falecer, né, uma idade muito precoce, né? Por exemplo, o experimento de Frederico I, em que foi desastroso, né? Eles achavam, né, que para a criança se tornar um adulto forte, ela não tinha que receber carinho, né, não tinha que receber atenção, só ser alimentada e ser forçada a ser forte, né, durante a vida. E aí, todas essas crianças, né, foram privadas do recebimento de amor, de carícia, de afeto positivo. Todas as crianças morreram. E aí, um pesquisador mais recente, né, chamado Spitz, ele publicou uma série de importantes artigos que falavam desse mesmo assunto, né? E esse autor, né, num experimento, ele observou e filmou a morte de 34 bebês num asilo, né, e esses bebês não recebiam a atenção, né, o afeto, o calor humano, somente a alimentação e os cuidados básicos de limpeza. E aí eu observo quantos dos meus clientes e de algumas pessoas que eu observo no dia a dia, muitas dessas pessoas já morreram, mas esqueceram de deitar. Infelizmente, né? Mesmo que seja alguma coisa no tom da brincadeira, mas as pessoas estão aí como zumbis, né? Não é à toa que a gente está na moda dos zumbis, né? Que realmente as pessoas estão agindo como zumbis, são mortos-vivos, que não vivem a sua própria vida, que já morreram há muito tempo. Só o corpo que ainda continua vivo. Mas as suas convicções, os seus sonhos, os seus desejos, seu amor próprio, sua autorresponsabilidade, seus propósitos individuais de existência, tudo isso foi por água abaixo. Essas pessoas vivem como robôs, agindo de maneira automática, né, sendo influenciadas por condicionamentos passados. E essas pessoas realmente não vivem, elas vegetam, e elas são muito frustradas, elas são muito insatisfeitas, elas são compulsivas, elas são muito isoladas, né, do convívio social mesmo, elas só conseguem, na maioria dos casos, e algumas vezes,
só se relacionar com pessoas que só pensam do mesmo jeito. Isso é muito limitante para o ser humano, né? Não conviver com a diversidade, não conseguir conviver com as diferenças, né? Sempre impondo ao outro o seu ponto de vista, é o extremo do egocentrismo, que se reflete e se repete na vida adulta. E a gente observa pessoas assim, né? Só a gente parar para pensar um pouco, quantas pessoas do nosso convívio social agem dessa maneira. E a gente vai ver o quanto isso é uma verdade, é um fato que acontece diante dos nossos olhos. Nesse experimento, né, que Spitz observou, dessas 34 crianças aproximadamente que faleceram, as 20 que sobreviveram a essa situação ficaram com sequelas graves, deficiências físicas e deficiências mentais para o resto da vida, provavelmente, né? Porque algumas dessas deficiências físicas, pela não absorção de nutrientes, aí predispõe a doenças, infecções, vírus, bactérias que podem comprometer também a estrutura cerebral e o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas e deficiências mentais gravíssimas que dificilmente a pessoa vai conseguir superar, a não ser com um trabalho muito intenso e multidisciplinar, onde diversos profissionais especializados vão estar contribuindo para aí uma melhora significativa na vida dessa pessoa, e mesmo assim ela vai viver uma vida um tanto limitada. Isso é triste demais, principalmente quando a gente sabe que isso pode ter sido evitado. E a gente vê isso não hoje em experimentos, mas na vida real, né? Acontecendo diante dos nossos olhos. A falta de afeto, de amor, só rigidez, só cobrança, só taxamento, né? Rotulação. As crianças viram robôs, exatamente, né? Aí você vê um monte de adolescente com os braços tudo cortados, né? Arrancando cabelo, fumando crack, né? Pessoas não de favela, de comunidades, não. Pessoas de classe social alta, né? Pessoas da zona sul do Rio de Janeiro, que é onde as pessoas têm maior poder aquisitivo, da Barra da Tijuca, né? Enfim, adolescentes que têm tudo para ser pessoas maravilhosas e colaborar para o mundo, estão começando a fumar crack. Por quê? Porque viver não é importante. São pessoas que têm consciência do mal que essas substâncias fazem, né? E ali se destroem, né? Se destroem rapidamente. E números mais precisos, né, da época, 200 crianças, né, que tiveram essa insuficiência do trato materno, né, do trato cuidadoso, né, do trato caloroso humano, 37,5% dessas crianças morreram. Então é uma porcentagem muito grande, né? E as outras crianças, elas mostraram uma grande depressão, uma desnutrição severa, chegando a ficarem, né, no estado de coma e no estado de retardo. E ali elas realmente, né, sobreviviam, né? Estavam abaixo do limite de vida e não tinham uma vida plena durante o resto da sua existência. E aí isso vai se refletir na adolescência, né? Onde o adolescente rebelde, desnutrido, com baixas capacidades, isso vai ser um reforço negativo muito grande, porque ele vai ser julgado, vai sofrer bullying, vai ser taxado, vai sofrer muita dificuldade durante o processo de estudo, durante a aquisição de habilidades naturais na infância e na adolescência, né? E isso vai estar somando de maneira negativa todo o processo de desenvolvimento do ser. Então isso pode gerar comportamentos de agressividade, tanto voltado para fora quanto voltado para si mesmo. E aí comportamentos de abuso de drogas, de automutilação, ou de marginalismo, né? De envolvimentos criminosos que a criança e o adolescente já pode começar desde cedo e
E eu passei por uma fase como essa, né, durante a minha adolescência, pelas situações de conflitos que eu tive pela minha adoção, e não só pela adoção de fato, mas pelo fato como isso foi falado e trabalhado, né, na relação que eu tive com os meus pais. E se não fosse a minha habilidade hipnótica, né, eu certamente não estaria aqui hoje, porque muitos dos meus amigos, onde eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, não estão mais aqui para contar suas histórias, né? E é muito triste ver, porque eles não conseguiram ver o quanto eles tinham potencial de fazer a diferença, né? De serem pessoas bem-sucedidas, de serem pessoas que poderiam aproveitar toda aquela energia para fazerem coisas pelo seu próprio benefício, ou quem sabe também pelo benefício dos outros, como eu vi que eu poderia fazer. E aí eu busquei ajuda, eu busquei mudar de vida, eu busquei fazer diferente e tentar outras possibilidades, né? E foi o que me levou a ser como eu sou hoje, né? Eu vivi no meio de todo tipo de gente, e talvez tenha sido essa diversidade de convivência que tenha feito com que eu pudesse ver múltiplas possibilidades e ali ter realmente uma liberdade de escolha. Mas veja bem, quando a gente é privado durante a infância dessas relações diversificadas, e a gente vê isso desde cedo, né? Os pais que têm suas dificuldades, eles se fecham num determinado núcleo de convivência, né? Eles não são diversificados. Então eles tendem a isolar os seus filhos também num núcleo bem pequeno de convivência, deixando de fora toda a gama de maravilhosas possibilidades humanas que tem a relação diversificada. E é pensando nisso que eu reconheço em mim uma grande dificuldade, uma grande limitação, que é atender todas as demandas que me procuram. E é esse o objetivo maior desse curso: formar terapeutas capacitados e seres humanos capacitados a lidar com outro ser humano e auxiliar nessa caminhada de vida. Então, vejam bem como é importantíssimo essa flexibilização, que só com o permitir, o simples permitir de uma criança ela experimentar o mundo, e experimentar as coisas e permitir que ela desenvolva, experimente de acordo com o seu próprio interesse, vai estar definindo uma vida saudável no futuro, tanto psicologicamente quanto relacionada ao comportamento e também ao corpo físico, né? E a maioria das doenças que nós temos catalogadas hoje em dia são de origem desconhecidas ou de origem psicossomática, né? Porque tudo não tem uma causa orgânica, né? Não é nada neurológico, não é nenhuma deficiência genética, é psicossomático, ou então é emocional. Vai procurar um terapeuta ou toma esse remedinho aqui que você vai se sentir mais tranquilo, né? E aí, eu prefiro aqueles que indicam terapia, né? Lógico, né? Por vários motivos. Porque realmente a medicação ela ajuda muito, mas ela não trata a causa, ela só ameniza o sintoma. Então a gente tem que considerar também as possibilidades e aqueles casos em que os clientes necessitam de uma terapia medicamentosa associada à psicoterapia ou à hipnoterapia. Os psiquiatras Mahler e Belak, eles relataram, né, que essa falta de trato, né, cuidadoso, né, e atencioso e caloroso humano, ele traz uma predisposição a psicoses e também a esquizofrenia. Porque não há como separar mente de corpo, né, como se pensava os antigos, né, e por isso essa trajetória científica de embasamento teórico que vai estar formando a nossa concepção dessa influência da mente no corpo e do corpo na mente. Não há separação. Tudo que você pensa causa uma reação física, né? Tudo que você faz enquanto movimento também causa uma reação emocional. Então, por isso que a terapia cognitivo-comportamental é uma das terapias que apresentam resultados eficientes
na maioria dos casos. Então, é uma terapia muito mais indicada, né, para tipos diversos de tratamentos, de diversos transtornos mentais, psicológicos. E então, quando você trabalha essa dupla via, né, tanto os aspectos cognitivos aí com o autoconhecimento, com a regressão de memória, com o desenvolvimento de habilidades e o treinamento mental através da imaginação, né, e da autossugestão, mas também o indivíduo precisa ter o início do comportamento físico, né? Ele precisa colocar em prática aquilo que ele está visualizando. Mesmo que seja aos poucos. Sempre eu trabalho do menor grau de dificuldade para o maior grau de dificuldade. Sempre oriento, né, a se utilizar todos os recursos disponíveis ali, né? Desde um celular, da internet, a uma oportunidade de uma conversa, né, a uma interação ali sem compromisso, num transporte público, num local público, né, onde o indivíduo possa estar treinando aquela habilidade específica, através do desenvolvimento de gatilhos hipnóticos, onde ele vai estar colocando-se à prova nas situações, né, se permitindo-se provar. Mas para isso ele precisa ter uma base de autoconhecimento, entender que muitas das vezes aquele comportamento de evitação, né, como no caso de um dos alunos que evita assumir novas responsabilidades e novos cargos, por causa de um medo, de uma insegurança, por uma relação completamente alterada e desorganizadora que ele teve na infância, com uma família desestruturada e com uma mãe superprotetora e incoerente. E isso vai estar marcando ele na vida, e isso aparece durante os vídeos no processo de terapia e de supervisão que eu fiz com esse aluno em particular. Vocês vão acompanhar esse vídeo somente na íntegra nos próximos vídeos e nas próximas aulas. E bem, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre essas primeiras relações hipnóticas. E tudo isso vai se refletir na vida diária. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso durante as outras aulas, porque essa aula já está muito grande e certamente fica cansativo, mesmo que o conteúdo seja muito interessante. Nos vemos nas próximas aulas, né? Eu aguardo vocês aqui. Então, a gente já pode começar a marcar, a pré-agendar os horários, tá? Então, entre em contato comigo pelo Facebook ou pelo Skype. E aí, vocês vão encontrar essas informações aí na descrição desse curso. E vamos começar agora, para ter resultado o mais breve possível. Vejo vocês nas próximas aulas e acompanhe meu canal no YouTube, que eu vou estar sempre postando conteúdo que vai somar e acrescentar na formação de vocês. Um abraço e até a próxima.